Pare de se diminuir tanto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço várias pessoas que elas têm um determinado conhecimento, mas elas acham que esse conhecimento ele não é útil para nada. E eu estou dizendo isso porque há pouco tempo atrás, uma amiga nossa, aqui minha e da minha esposa, ela veio aqui e falou que que foi demitida do trabalho que ela tinha. E ela trabalhava em uma loja de roupas, né? E ela me falou que eu perguntei para ela, tá, e agora, quais são os seus planos, o que você vai fazer, o que você aprendeu nessa empresa que você trabalhou, porque talvez alguma coisa que você aprendeu ali dentro você pode realmente usar para poder começar alguma coisa sua própria, ou posso usar para poder colocar no seu currículo e evoluir em uma determinada área. Ela trabalhava em uma loja de roupa, então ela trabalhava como estoquista, né, repondo ali as peças e tudo mais, ela falou que não aprendeu nada. Eu falei, porra, não, calma aí. Você aprendeu alguma coisa? Ela, eu aprendi a lidar com o público, né, aprendi a lidar, a ter mais calma na hora de falar com as pessoas. Eu falei, cara, tem certeza que foi só isso? Porque eu tenho certeza que você aprendeu mais coisa. Não é possível que você trabalhou ali durante um ano em algum lugar e você não conseguiu adquirir mais habilidades, mais skills ali pra você. E que eu tenho certeza que você aprendeu mais coisas. Eu fui perguntando pra ela e tal, e ela falou, no final da nossa conversa, ela listou pelo menos uns 10 coisas que ela aprendeu. Ela aprendeu como cuidar de um estoque, ela aprendeu sobre sistema de estoque, ela aprendeu como reposição de roupa, ela aprendeu sobre os fornecedores de roupa que ela poderia comprar roupa mais barata para poder revender. Ela aprendeu sobre organização de equipe, sobre como gerenciar uma loja. Ela aprendeu sobre a parte dela, né, que ela tinha falado, lidar com o público, atendimento ao público e tudo mais. Aprendeu sobre precificação, aprendeu sobre como organizar a loja para poder chamar mais atenção, né, colocar os itens que vendem mais e tudo mais. Cara, ela aprendeu um monte de coisa. Ela aprendeu um monte de habilidades que são úteis, tá? E aí eu falei para ela, tá, agora você pensou, né, agora a gente já listou essas habilidades. Isso aqui foi durante uma conversa aleatória aqui em casa, tá? Agora que você já sabe as habilidades que você aprendeu, tá? Em todo lugar que você vai, você aprendeu alguma coisa, então você já listou essas coisas. O que você pode fazer com isso? Eu fiz essa pergunta pra ela, tá? Não fui colocando ideia e tal, não. Só perguntei pra ela. Pô. Ela falou, talvez eu pudesse abrir uma loja de roupa. Aí eu falei, pô, tá, legal, uma loja de roupa, mas se você abrir uma loja física, você vai ter custo de, além de ter um estoque de coisas, né? Você vai ter que fazer a primeira compra. Você vai ter o custo de do aluguel do local, a reforma do local, pessoal para trabalhar na loja, tal, a parte de aparência, ou seja, gastar com gráfico, fazer placa e tudo mais, divulgação. Você vai ter um gasto enorme, tá? Você vai ter um gasto enorme. Se você for abrir uma loja física, eu já falei isso para ela. Então, antes de abrir uma loja física, qual seria um passo anterior a isso, para você diminuir esse custo, né? Porque quando você vai para a loja física, você tem muito gasto. Qual seria um passo antecessor a isso? Ou seja, antes de você abrir uma loja física, bom, a gente tem as redes sociais, então eu posso abrir uma loja em casa mesmo, e aí eu abro uma lojinha digital, né? Ali pelo Instagram, e aí eu posso vender as coisas ali só pela internet. Aí, pô, boa ideia. Pronto, dito isso, o que você faria primeiro? Tenho que pensar no nome da loja e tal, começar a divulgar. Então eu falei, não, antes disso você precisa pensar. Entrar em contato com os fornecedores, ver quais as peças que você vai vender, listar essas peças, quantidade de peças, ver quanto custa cada peça, ver o preço dessas peças, cara, tem que organizar tudo isso, colocar numa planilha, num documento, alguma coisa para poder organizar tudo isso, né, estruturar. Pensou? Vê se vale a pena. Né? Vê se vale a pena você começar esse negócio. Se o retorno financeiro é adequado para o que você está esperando, se você vai conseguir manter isso mesmo sem lucro, durante quanto tempo, e por aí vai. Né? Tem que organizar, tem que pensar. Eu falei assim, cara, vamos lá. Eu daria alguns passos antes mesmo de abrir um negócio. Antes de abrir uma loja, ou antes de abrir alguma coisa, eu daria alguns passos bem para trás. Eu tentaria organizar esse conhecimento de como abrir uma loja de roupa de tal estilo e organizaria isso em um documento. Pronto, organizei um documento, eu tenho praticamente um e-book, então vou montar uma estrutura de e-book. Montaria um curso ensinando isso para mim mesmo, como se fosse para mim, estou ensinando para mim. Tem um curso de como abrir uma loja de roupa, tem um e-book de como abrir uma loja de roupa, tem todo eu vou começar a falar sobre isso, né? Tipo, pelo menos gravar alguns vídeos ali, para ver se eu entendo realmente do que eu quero fazer. Tento vender isso. Com o lucro disso, eu começo a abrir minha loja de roupa e vou mostrando o processo de abrir uma loja de roupa com o lucro que eu estou tendo com a venda de curso, de e-book e tudo mais. Com a abertura da minha loja, eu vou mostrando passo a passo, vou melhorando, vou evoluindo essa ideia, vou mostrando o crescimento real dessa loja de roupa, tá? Porque eu já sei fazer. O problema mesmo agora é a questão financeira, se eu vou conseguir me manter para esse negócio conseguir crescer. Ou seja, o ideal é que você tenha mais de uma fonte de renda. Como eu falei, você vai ter o curso, você vai ter o e-book e você vai ter ali a loja de roupa que você acabou de criar. Junto com essas três coisas, você pode ainda dar mentoria para as pessoas que querem se aprofundar mais, querem estar mais perto de você para você mostrar como fazer aquilo.
Ou seja, 4 coisas, tá? Depois de um certo tempo de crescimento, você está bem mais estruturado, você abre a sua loja física, tá? Você já tinha loja digital, você agora vai ter a loja física. Para além de todas isso, ó, 5 coisas, tá? 5 coisinhas que você já tem aqui, baseado em um único conhecimento que você tinha, que era o quê? Loja de roupa. Com esse conhecimento, você conseguiu fazer já 5 coisas, tá? 5 entradas de dinheiro. O que você pode fazer? Depois de um determinado tempo, sua ideia deu certo, sua loja está crescendo, ela já é uma referência, querendo ou não, na sua cidade, você vai abrir uma outra loja em outra cidade. Você já vai como se fosse uma franquia. Você tem 2 lojas, você pode começar a abrir franquias mesmo. Né? Você pode vender para a pessoa, usar a sua marca, usar toda a sua estrutura que já funciona e tudo mais para outras lojas. Pronto. Cresceu um negócio. Isso aqui é uma ideia. Tá? Tô falando que vai dar certo, tô falando que é uma ideia. E tudo isso eu pensei junto com ela em uma conversa. Uma conversa. Porque a gente parou para conversar e eu tentei passar uma visão para ela de como ela pode usar o conhecimento que ela tem para poder construir algo. E cara, conhecimento hoje em dia é uma das coisas mais fáceis de você adquirir, porque você tem a internet, você tem o YouTube, você tem várias outras plataformas que te ensinam coisas realmente práticas, que você consegue começar a colocar em prática a partir do mesmo dia. Tá? Quero abrir uma hamburgueria, não sei fazer hambúrguer, entra na internet. Entendeu? Então assim, se você não está adquirindo habilidades, se você não está aprendendo coisas e coisas úteis que vão te trazer trazer uma melhora de vida, uma melhora de qualidade de vida, você está perdendo tempo. Eu estou sendo bem realista. Você está sendo preguiçoso ou você está realmente deixando a Deus dará o seu futuro. E se você está deixando a Deus dará o seu futuro, você está vacilando. Então assim, pensa mesmo assim. Cara, é importante eu me preparar para o futuro. É importante que lá na frente eu possa ter uma qualidade de vida legal, porque eu estou cansado de ser pobre, eu estou cansado de passar por dificuldade. Se você está cansado disso, então luta, vai atrás, aprende alguma coisa que vai poder te trazer uma renda de qualidade, tá? Porque eu acho que muitos jovens, muitas pessoas aí ainda estão simplesmente vivendo a vida, deixando a Deus dará e tá, Johnny, mas eu não tenho tempo, cara, eu já trabalho aqui num lugar que consome tudo. Você tem tempo para ficar na rede social? Você tem tempo para ficar no Instagram, para ficar seguindo ali as pessoas, para ficar no Tinder da vida? Se você tem tempo para isso, você tem tempo para aprender uma habilidade. Não precisa gastar muito tempo por dia. Tira meia hora do seu dia ali e aprende alguma coisa e você vai colocando em prática aos poucos. Não precisa ser uma coisa de uma hora para outra que você vai começar a ser o melhor, o especialista naquela habilidade no dia seguinte para você começar. Então começa aos poucos. Cara, tatuagem, eu tô num nível médio do aprendizado. Não sou nem bom, tá? Eu ainda tremo muito, meu traço ainda é ruim, eu acho muito grosseiro, mas eu comecei, tô fazendo. Um dia ou outro eu vou lá, pego, treino um pouco mais, tal. Por quê? Eu não tenho a pressa de que eu vire um tatuador logo. Então eu tô indo aos poucos, eu tenho tempo. Mas se eu tivesse pressa, meu irmão tava todo dia treinando, até minha mão cansar. Entende? Então assim, vamos lá. Conversa sincera, franca aqui. Você talvez só não esteja dedicando o seu foco ao lugar certo. E lá na frente, você vai estar reclamando porque não conquistou nada, não conseguiu nada, e continua passando por dificuldade, continua pobre, continua morando no mesmo lugar, não conseguiu viver as coisas que você queria viver. Simplesmente porque você teve preguiça de dedicar meia hora do seu dia para aprender uma habilidade que realmente iria te trazer frutos lá na frente. Tá? E aqui eu estou dizendo de qualquer tipo de habilidade, cara, seja elétrica, seja cozinhar, seja youtuber gravar vídeos, seja fazer vendas online e tudo mais. Olha, já fiz vendas online, por exemplo. Cara, eu consegui mobiliar um apartamento inteiro com a minha esposa com vendas online. A gente vendia curso, a gente vendia pacote de arte, a gente vendia um monte de coisa. E durante um ano eu consegui fazer essas vendas, até eu ser hackeado. Durante um ano eu consegui fazer essas vendas. O dinheiro dessas vendas a gente usou para comprar terreno, a gente usou para mobiliar uma casa. Então a gente comprou geladeira, fogão, TV, cara, a gente comprou muita coisa. Porque a gente não tinha nada. Quando a gente foi casar, eu tava morando na casa da minha mãe, que eu tinha acabado de voltar para minha cidade. Ela tava morando na casa da mãe dela, então a gente não tinha nada. A gente não tinha item nenhum para casa. Se a gente fosse morar junto, a gente tinha nossas roupas e olhe lá. Aí eu nessa época eu não sabia criar um anúncio. Eu não sabia nem como criar uma campanha, assim, uma campanha completa de venda, porque na empresa que eu trabalhava eu participava de campanhas online, mas eu era o designer. Eu nunca tinha me aprofundado muito nas outras funções. Para fazer o que eu precisava fazer, eu aprendi a criar páginas de venda, a criar anúncio, a editar melhor os vídeos e criar produto, gravar aula e tudo mais. Aprendi tudo isso. E em uma semana eu aprendi isso. Na outra semana eu lancei meu primeiro curso e deu errado. Na outra semana eu subi outro curso.
Deu errado. Na outra semana, quando eu estava quase desistindo, eu lancei outro curso. Aí deu certo. Aí esse curso vendeu durante um mês inteiro, foram as primeiras vendas. Adaptei o que eu aprendi e consegui subir mais 40 produtos. Com esses 40 produtos, eu fiz 150 mil durante um ano, né? E esses 150 mil, com o lucro que eu tive desses 150 mil, foi que eu mobilei a casa. Olha só, não foi uma coisa da hora para outra. Né? Demorou. Ah, foi rápido, Johnny. Foi rápido, eu tive sorte. Não tô falando que, cara, se eu repetir esse mesmo processo, talvez não dê certo. Tá? Por quê? Porque não é só o seu conhecimento, é o momento certo, a hora certa de você aplicar aquele conhecimento e você conseguir colher frutos logo, tá? Se eu continuar nesse caminho que eu estou hoje, provavelmente lá na frente eu vou colher muito mais frutos, porque eu não parei, entende? Mas se você é uma pessoa imediatista, você vai quebrar muito a cara porque você espera que o resultado venha no dia seguinte. Então, calma. Calma, jovem gafanhoto. Aprende aos poucos, tá? Vai lá, procura uma coisa que você quer aprender, aprende, começa a praticar, vai melhorando, né? Tal, lá na frente. Aquele conhecimento que você não sabia nem como começar aquilo, talvez se torne realmente o item mágico que vai mudar a sua vida e vai te trazer uma qualidade de vida muito maior. Tá? Espero que esse vídeo te ajude, espero que você goste desse conselho que eu te dei aqui. Assista os outros vídeos do canal, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.